Sejam todos bem-vindos ao podcast dos Lanternas. Essa que é uma produção dos Estúdios Lanternas. E eu queria agradecer primeiramente a toda a equipe que está aqui com a gente hoje. Alisson, Rafael e Karine, muito obrigado pelo apoio. Hoje eu estou aqui com minha primeira convidada, Mariana Caldeira. Ela que é professora, contadora e empresária. E agora você está com um canal para ajudar as pessoas que estão começando a entrar nessa área tanto do empreendedorismo ou pessoas que querem melhorar o seu planejamento financeiro, é isso? Isso. E como é que é? Me fala mais sobre isso aí. A gente começou esse canal recentemente, né? E a ideia é compartilhar com todas as pessoas um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, para tanto as pessoas comuns ou empresários conseguirem se organizar, se planejar e ter um sucesso financeiro. E, assim, para a gente começar, vamos startar o nosso bate-papo, eu queria saber um pouco mais sobre você mesmo, sobre a sua formação e seu interesse nessa área do financeiro, de controle, de gestão financeira, né? E até da contabilidade também. Como que você entrou nessa área? Assim? Porque geralmente é uma área que a gente costuma correr, matemática pura, né? Geralmente e a gente não tem também uma base, eu diria que é uma base até mesmo na escola ou dentro de casa mesmo, para a gente aprender a economizar. Né? Então, de onde surge em você essa vontade pelas duas áreas? Assim? Tá. Eu sou filha de empresários, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe costureira desde muito cedo. E ela abriu uma confecção. Então, ela primeiro começou sob medida, depois montou uma indústria de uniforme e depois foi trabalhar com moda, né? E a gente sempre teve muito problema com o contador, com contadores de modo geral, né? Então, a gente confia, né? Isso não é só a gente, mas o empresário, todos os empresários confiam nos contadores e nem sempre você vai ter contadores, escritórios de contabilidade confiáveis. Então, isso pode te prejudicar. E prejudicou a gente várias vezes, né? Então, a ideia de fazer contabilidade era eu poder fazer contabilidade da empresa da família, né? E depois disso eu fui caminhando, né? Fiz mestrado dentro da área da economia e agora eu faço contabilidade das minhas empresas. E eu não tenho, não necessariamente medo, mas um respeito em relação a fazer a contabilidade de outras empresas. Então, eu não quero correr risco de prejudicar outras pessoas. Então, eu não animei a abrir um escritório de contabilidade. Mas eu preferi ir para a área da educação, ajudar, né? Eu acho que também eu tenho o seguinte, eu fiz minha formação toda em escola pública. Né? Eu formei numa universidade pública, meu mestrado é em universidade pública, e foi tudo com dinheiro do contribuinte. Né? Então, eu sinto que eu tenho uma obrigação de compartilhar o conhecimento que eu adquiri com todo mundo. Né? A pessoa fala, mas você tem que ganhar dinheiro, você tem que ficar rica, não sei o quê. Não, eu tenho que compartilhar. Eu tenho que ajudar. Porque o povo me ajudou a ter isso, a ter essa formação. Então, nada mais justo que eu retribuir de alguma forma. E essa forma é ensinando, passando aquilo que eu aprendi. Bacana. Como eu falei, é uma área que, assim, a gente cresce sem uma base. Por exemplo, vamos falar da parte de contabilidade, por exemplo. Eu hoje, ainda quebrando a cabeça, né? Hoje você me ajuda, inclusive. Se não fosse você, eu ia estar extremamente perdida e possivelmente passaria aí alguns perrengues com algumas contabilidades, como as empresas de contabilidade, por não ter conhecimento mesmo da área. Então, chega ao ponto de que essa ignorância, no sentido de, por exemplo, se eu entro com alguma contabilidade que tenha pessoas talvez que não tenham essa mesma cabeça que você tem ali, eu posso tomar vários golpes e eu não vou estar nem sabendo que estou sendo lesada, entendeu? Você nem vai saber. Você não vai saber, não tem como. E o que eu percebo é que a grande maioria das pessoas estão nesse mesmo barco, assim. Tipo, podem tomar golpe e horrores ali por falta de conhecimento básico mesmo, assim. Eu sei que para a contabilidade é um pouco mais complicado, mas quando a gente leva isso para o início de abrir uma MEI, abrir uma empresa, pelo menos alguma coisa ali a gente tem que ter essa noção, né? Tem. E que nem eu falei, hoje você me salva demais, assim, várias vezes. É até engraçado, pessoal, porque eu mando vários e-mails para a Mari. O pessoal me manda, eu recebo alguns e-mails e aí, assim, pague a taxa tal, não sei o quê. E eu fico naquela tentação, tipo, eu tenho que pagar. Aí eu, Mari, isso aqui é seguro? E a Mari que me fala, não, Chu, isso é golpe, relaxa, não precisa pagar não, sua empresa está em dia, está tudo certinho e tal. Então, assim, é realmente por uma falta de conhecimento.
E eu fico pensando que nem todo mundo tem uma Mariana por perto, sacou? E aí, esse que é o BO. Mas vamos falar agora um pouquinho dessa questão de gestão financeira, que também, como eu falei, a gente também não tem essa base de como saber gerir o nosso dinheiro. Então, a gente começa ali muito cedo, às vezes, trabalhando, e a gente trabalha e gasta, basicamente. Né? A verdade nossa é essa. Então, às vezes, a gente tem muitos planos, muitos sonhos, mas nem todo mundo consegue administrar muito bem isso. E aí, entra também essa sua parte de, tanto na aula como no canal agora, dando essas dicas para a gente aprender a lidar com o dinheiro, certo? Certo. A ideia é partir dessa gestão financeira pessoal até a parte de abrir empresas mesmo. Né? Com o MEI, né? O MEI veio para simplificar a vida de alguns trabalhadores, que a ideia era tirar essas pessoas da informalidade e trazer para a formalidade. Né? Formalizar essas empresas, essas atividades. E essas pessoas garantirem algum direito, principalmente previdenciário. Né, acesso ao INSS. Então, as pessoas trabalhavam, não recolhiam o INSS, trabalhavam uma vida inteira e não conseguiam aposentar. Né? Então, a ideia do MEI é trazer essas atividades mais informais para a formalidade. Né? Mas quando você vai abrir uma empresa, existem diversos tipos jurídicos de empresa e cada uma tem as suas peculiaridades. Então, o ideal é que você vai abrir uma empresa, você conheça cada um dos tipos e escolha. Escolha mesmo, de verdade. Porque, por exemplo, você tem a ideia do empresário individual com responsabilidade limitada, sociedade empresária limitada, e outros tipos de empresas, como cooperativa, associação e por aí vai. Né? Então, escolha de acordo com o que você realmente pretende fazer. Né? O MEI ele tem essa dificuldade de faturamento, então ele tem um limite de faturamento que o restante das empresas não tem. Né? Só o MEI tem esse limite? Só o MEI tem esse limite. Só o MEI. Aí só tem esse limite de faturamento para as outras empresas quando elas, para serem enquadradas ou não no Simples Nacional, que aí é forma de tributação, não é tipo de empresa. E se por um acaso o camarada tem o MEI e aí, né, ele consegue ali extrapolar esse valor, né, desse máximo ali do MEI, o que acontece? Automaticamente ele já é transferido, desenquadrado no MEI? Ou ele é desenquadrado, paga multa e paga a diferença do valor que ele desenquadrou. Então a ideia é que mas aí, por exemplo, vamos supor que só naquele ano ele estourou. Ele já virou o ano ali, ele já não é mais caracterizado como MEI, e aí ele já entra no Simples. No Simples Nacional. Ele já entra no Simples. Isso. E mesmo que depois a renda dele caia de novo... E ele é desenquadrado automático, é multado e a diferença de tributação e isso tudo ele recebe automático. A Receita não perdoa, não. Tá vendo? Porque é importante ter um contador que vai explicar isso pro cara, porque senão... Mas aí a gente volta lá na gestão financeira. Sim, vamos... Né? Então, você tem todos esses tipos de empresa e você vai ter a gestão financeira. Né? Então, não adianta, né? Independente se pessoa ou se empresa, principalmente o MEI, que a pessoa e a empresa, ela está muito próxima uma da outra. Né? E não necessariamente a pessoa comum consegue distinguir esse limite. Né? Então, empresa é empresa, pessoa é pessoa, e ele não pode misturar as contas, o patrimônio um do outro. Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. É todo mundo. Eu tenho muita dificuldade, porque realmente entra o dinheiro, é como se fosse uma coisa só. É o seu dinheiro. É o meu dinheiro. Hoje em dia que eu tô aprendendo a separar o que é da empresa e o que é do pessoa física, assim. É que a empresa ela vai te pagar. Exatamente. Hoje eu tento fazer essa parte. Isso aqui é o meu salário, né, como minha funcionária. Você é funcionária da sua empresa. Exatamente. Você presta um serviço para sua empresa. Isso é um negócio que é muito difícil. Porque quando você... porque eu acho que vem muito de uma questão cultural também, de mudar a cabeça, de ser o autônomo, o freela, não, agora eu sou o MEI, então já sou o empresário, e tipo assim, cara, não. Eu sou o dono da empresa, então tudo é meu. Não, tudo da empresa, não é seu. Isso, entendeu? É tudo da empresa. Exatamente. Aí você acha que você, como você é dono, é tudo seu. Não é seu, é da empresa. Você não é dono. Aí, uma outra dúvida. Das coisas, né? Você é dono só do título pessoa jurídica. Necessariamente, uma pessoa que é MEI, ela precisa ter uma conta no banco pessoa jurídica? Ou ela pode ter a MEI e receber o valor dela ali dos trabalhos que ela faça, seja de um cliente só ou de vários, na conta pessoal dela? O ideal é que ela tenha pessoa jurídica. Tem alguma coisa que ela tem que comprovar, alguma coisa assim burocrática, que aí ela vai precisar da conta PJ? Que aí você tem esse problema
tem um problema muito grande que é o seguinte, que é essa confusão patrimonial. Sim. Né? Então, que é o seguinte, você não pode misturar as suas contas pessoa física com a conta da pessoa jurídica. Né? Então, isso chama confusão patrimonial. E o ideal é que realmente tudo da pessoa jurídica seja executado, né, todas as transações dentro da conta da pessoa jurídica. Tá? O que acontece no final do ano? Encerra-se, né, aquela tributação ali, encerra o período, e você vai ter a sua declaração de imposto de renda no próximo ano. Uhum. Tá? Então, para você fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai colocar lá a sua renda do MEI, né? Ou o Prolabore, né, como Prolabore, e o lucro. Tá? Então, o lucro, como é que eu vou declarar o lucro? Como é que eu sei o que é o lucro? Uhum. Eu só sei medir o lucro, né, tanto do MEI ou de qualquer outra empresa, com base nas transações que ela executa, no que eu consigo comprovar. Então, a melhor forma de ter o controle é separando as duas contas. Tudo. Então, eu sei tudo que entra, tudo que sai, e eu tenho lucro. E aí, falando já nessa parte, em tudo que entra, tudo que sai, né, nesse controle, a gente também, aí eu já vou até emendar aqui numa outra dúvida, que é a questão do planejamento. Uhum. Então, assim, a gente só consegue ter esse controle se a gente tiver uma forma de anotar isso tudo, né? Tipo assim, a gente até conversou mais cedo a questão do orçamento. Isso. E aí entra um pouco nisso? Total. Né? Assim, uma coisa que a gente fala, né? Qualquer empresa, qualquer tamanho, qualquer pessoa, qualquer casa, qualquer organização, tudo, você tem um orçamento. Seja ela pública, privada, pessoal, você tem um orçamento. Vamos falar assim, de forma mais clara, mais aberta, assim, esse orçamento seria basicamente tudo que eu recebo e tudo que eu gasto. De forma simplificada é isso. De forma simplificada é isso. Então, assim, minhas continhas do mês, água, luz, aluguel, tudo tem que estar nesse orçamento. Pensando dentro de casa. Vamos pensar num cidadão comum, trabalha ali, não é MEI nem nada, pode ser o cara ali que trabalha no CLT ou o MEI, tanto faz, um cenário qualquer. Ele tem o valor X que ele recebe ali. Isso. Então, ele vai ter que ter um lugar, porque ele vai ter anotado o aluguel, a conta de água, luz. Tudo. Todas as despesas dele. Então, o ideal é que ele faça isso mês a mês. Né? Então, eu desenho isso no meu primeiro mês. Tudo que eu recebo, todos os meus gastos, fixos e variáveis, todas as despesas. Né? Então, fixo eu tenho aquele que não se altera. Tá? Então, ele sempre é o mesmo valor e sempre ele se repete. Tipo aluguel. Aluguel, a conta de telefone, normalmente, hoje, ela já é fixa. Mesmo, antigamente, internet, ela variava é o mesmo mais. valor. Internet é fixo. Água e luz varia de acordo com o consumo. Né? Alimentação vai variar também de acordo com o consumo. Então, você tem as fixas e as variáveis. Tá. Mas é tudo. A balinha, a paçoca que você comprou na rua, ela é anotada. Esse é o meu problema. Porque, por exemplo, eu tenho hoje uma planilha. Eu chamo de planilha de gastos. Então, eu já sei, por exemplo, mês que vem, como é que eu vou estar. Eu já sei meu cenário do mês que vem. Porque ali eu tenho meu aluguel, água, luz, internet, as taxas de empresa, cartão de crédito... Tudo. Só que tudo, mas falta esse flutuante, que é a saidinha com um amigo no final de semana, que é um rolezinho que eu achei uma blusinha legal, vou lá e compro. Esse flutuante, esse que é o esporádico, esse que não é sempre que eu vou sair num sábado para comer um hambúrguer, isso também tem que estar no orçamento. Tudo. E como que eu anoto isso? Tudo. Você pode anotar. Tá, tem formas, depende. Se você é a pessoa mais controlada, você consegue realmente anotar tudo. Então, você saiu, comprei uma garrafinha de água. Você anota. Tá? Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. Né? Não conseguem esse nível de controle. Sim. Então, você pensa no orçamento. Quanto maior o nível de controle, melhor ele fica. Mas mais tempo ele vai te tomar. Mas esse orçamento, então, você está me dizendo que ele pode ser feito em 2 momentos. O antes e o depois? Antes do gasto. E depois do gasto. E depois também. do gasto. O ideal é que você faça ele antes. Você tem que fazer uma previsão. Antes. Isso, é uma previsão. Porque você tendo ele antes, você tem controle. O orçamento ele é uma ferramenta de controle. Ele não é só para você ver o quanto que sobrou. É para você controlar o quanto vai sobrar. É uma ferramenta de previsão e de controle. Então, eu tenho aqui desse mês. Tá? Então, normalmente, né, mês a mês, fora tem férias, momentos de imposto, IPVA, tal, IPTU. Mas, normalmente, ele se repete ao longo do tempo. Então, você puxa isso para um ano, né? Você estica o orçamento, faz essa previsão para um ano, pelo menos um ano, que você vai ter noção do tempo. E o quanto vai sobrar ou faltar também, né? Sim. Ao longo do tempo, tá? E só que, o que acontece? Você fez o orçamento desse mês, executou. Aconteceu o seu mês. Então, você acompanha o que você orçou com o que você executou, com o que realmente aconteceu.
Aí você propõe metas. Então, por exemplo, minha conta de luz é R$300. Aí eu proponho para mim mesma, tá? É a proposta minha, que eu vou economizar para chegar a R$200 de conta de luz. Tá? Então, você consegue saber se você realmente economizou e qual que é o impacto financeiro disso no tempo. E aí você tem alguma ferramenta que possa ajudar as pessoas uma calculadora, alguma forma fácil de anotar esses cálculos, assim, uma planilha de Excel que seja? Eu tenho a planilhinha do Excel bem simples. Ótimo, bem já ajuda, porque realmente, eu penso assim, quanto mais fácil for no dia a dia para você ter essas anotações, é melhor. Essa planilha que eu fiz, por exemplo, ela é muito básica e nela eu só tenho, tipo assim, como eu falei, o que é fixo e para eu saber mais ou menos como eu estarei no mês que vem. Então, aí eu sei o que vai sobrar e o que eu gastei. E você consegue colocar expectativas de gasto. Então, igual você falou da saidinha. Você vai ter sua saidinha, tá? Mas eu tenho uma margem ali que normalmente eu sei que eu gasto normalmente X por mês. Mas você mês, pode estabelecer o valor e cumprir aquele valor. Vou gastar R$100 de saidinha. Cara, teve uma época... foi logo quando eu saí de casa, eu saí já casada praticamente, né, com o João, a gente já saiu para morar junto, e a gente, os dois, numa pindaíba, assim, fantástica, foi um momento muito bom, e a gente tinha a nossa taxa de felicidade, que era um valor que a gente tirava todo mês, que era o valor do tipo, vamos fazer alguma coisinha. Então, eu não lembro exatamente quanto que era na época, mas vamos supor que fosse cerca de R$100, era uma coisa assim, e aí todo mês a gente tinha a gente já sabia que todo mês a gente tinha aquele valor para fazer algum programa legal, para fazer alguma coisa. Então, a gente já estipulava e já tinha isso nos nossos cálculos, sabe? Depois é que, assim... Desandou. Depois desandou, isso é um fato. E é engraçado, que parece que quanto menos a gente tem, mais a gente controla, né? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. mais a gente perde esse controle, né? Porque você pensa, né, no cidadão brasileiro, 90% dos brasileiros, de nós brasileiros somos pobres. Né? Então, a renda é muito baixa. Sim. No que você alça pequenos aumentos de renda, você quer maior qualidade de vida. E isso é normal, é natural, e tem que ser assim mesmo. E é justo. É justo. É justo. Né? É justo. Então, acaba que você gasta mais. Não é porque você é descontrolado. Não é isso. O dinheiro, ele é insuficiente, né? E eu ganhei um aumento de R$200, eu vou trocar minha geladeira. Claro, Aí, mas apertou tudo de novo. Apertou, eu preciso de uma geladeira. E, assim, se eu for para pensar, muitas vezes, nem é algo exorbitante, assim, né? É um mínimo de conforto a mais que você vai querer colocar ali na sua vida. Trocar um colchão. Trocar um colchão. Eu tô, inclusive, com esse planejamento agora, que eu vou precisar, inclusive, da sua ajuda, tá vendo? Comprar um sofá. Porque eu realmente estou querendo trocar o colchão da minha casa, e eu falei, cara, eu vou ter que fazer um planejamento aí, porque é o que a gente estava conversando também um dia desses aí para trás, assim, ou eu vou comprar o que eu quero, ou eu não vou comprar ainda. Isso. Vou esperar para conseguir comprar aquele colchão que eu quero, tarará, ocasião. Então, né, para não gastar o dinheiro que depois eu vou ter que gastar de novo. Então, é um gasto bobo, besta, né? Tipo, burro até. É planejar. Então, dentro lá do orçamento, você tem suas metas. Então, você tem todo um planejamento. Tem as minhas metas de vida. Né? Aí tem pessoas que falam, minha meta é ter 1 milhão. Né? Um monte de gente vende isso por aí. Como é que eu vou conquistar meu primeiro 1 milhão? Eu coloco isso na sua meta. Tá? Mas assim... Pode alcançar, mas vai demorar ali um tempo. Para a maioria de nós, 90% dos brasileiros... Vai demorar ali... Pode ser que você tenha sorte e dá tudo certo na sua vida. Seus empreendimentos todos deem super certo e vai conseguir 1 milhão. Eu ainda não cheguei lá, não. Também não. Né? Mas, no geral, não. Então, a gente faz metas dentro da nossa realidade. Não adianta eu ter um quadro de desejos e mentalizar positivo que eu vou ganhar tudo. Não vou, não. Não acontece isso, não. Né? Não adianta eu mentalizar positivo, posso mentalizar o dia inteiro. Não vai resolver, não. A lei da atração nem sempre vai atrair o seu milhão. Não vai atrair o milhão, não. Né? Então, você faz o planejamento dentro da sua realidade. Então, eu quero comprar um carro. O carro tem que estar dentro da minha realidade. Eu quero reformar minha casa, tem que estar dentro da minha realidade. Comprar casa, tem que estar dentro da minha realidade. Agora, uma questão. Por exemplo, vamos supor que eu tenho ali um sonho de uma casa, tá? Óbvio que eu vou juntar meu dinheiro, vou fazer meu planejamento, vou usar todas as metodologias que tiverem para, né, planejamento, orçamento, tudo bonitinho para chegar nessa casa. Só que até chegar nessa casa, eu tenho micro-sonhos. Sim. E aí, é possível administrar micro-sonhos enquanto o sonho maior está em andamento? É.
Tem que ser. Porque, assim, eu imagino que a gente não... Acho que deve ser frustrante a gente ter que pensar, sonhar uma coisinha de cada vez, né? Não, você pode sonhar várias coisas. Só isso. Né? Então, a gente tem as metas, né? Que são os sonhos. De curto prazo, então é aquela que eu vou realizar no prazo ali de 1 ano. Né? De médio prazo até 5 anos. E de longo prazo, né? Acima de 10 anos ali. Sim. 5 a 10 anos, 30 anos. Não interessa. Eu tenho... sonho de aposentadoria. Como é que né, assim, a gente paga INSS, a gente vai aposentar com salário mínimo. Até 3 salários, 3 e... Não dá 3, não. O teto, não sei o teto do INSS, mas eu acho que é 4 mil e pouquinho. Acho que não dá 3 salários mínimos. Não tenho certeza. Né? Então, meu teto de aposentadoria é esse. Mas eu quero um padrão de vida muito maior. Então, eu tenho que planejar essa minha aposentadoria. Porque se eu contar só com o INSS, não vai dar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Então, eu planejo até mesmo a aposentadoria. Mas eu planejo o curto prazo também. Sim. Então, eu quero tirar carteira. Eu quero fazer um curso. Eu quero viajar. Eu quero comprar uma roupa nova. Que seja. Que seja. O sonho é seu. Mas não abre mão do grandão lá em cima e vai administrando. Administra o pequeno. Mas e aí dentro da sua realidade. Existe alguma forma... acho que a gente já conversou sobre isso também. É um método... Tem a metodologia SMART, que isso, chama. Exatamente. Isso. E aí ela tem, né? São 5 pontos. Não vou lembrar de todos, mas são 5 pontos. Acho que eu tô com eles aqui. Né? Então, você tem que ter... Deixa eu ver quais são todos. Então, a meta tem que ser específica, tá? Então, você tem que ser clara e objetiva na sua meta. Então, eu quero fazer uma viagem para tal lugar. Não é eu quero fazer uma viagem. Eu quero viajar para aquele lugar, especificamente. E esse método SMART, ele se aplica tanto para os pequenos quanto para os longos. Para qualquer pessoa. Longo prazo. Para qualquer pessoa e para qualquer prazo. Tá. Então, ele tem que ser mensurável também, tem que ter valor. Certo. Então, eu tenho que saber quanto custa o meu sonho. Quanto custa o seu sonho. Tá. Né? Atingível. Então, aquilo de 1 milhão. Não adianta eu ter o sonho de 1 milhão. Eu quero 1 milhão em 2 anos. Em 2 anos. Ganhando R$1.000. R$1.000. E aí? Não vai dar muito certo. Não tá cabendo, a conta não fecha. Não fecha. Ela tem que ser relevante pra você. Tem que ser pra você. Tá. Relevante pra você. Isso faz diferença na sua vida e de que forma vai fazer diferença na sua vida? Seja material ou emocional. Ou emocional. Eu quero casar na igreja. Porque é seu sonho. Porque é seu sonho, é relevante pra você. Vai fazer bem pra sua saúde emocional. Isso. Não precisa ser pra mim, não é pro outro, é pra você. Tá. E com prazo. Então, eu tenho um prazo pra cumprir isso. Então, que seja 1 ano, 10 anos, 30 anos. E a gente consegue esse prazo fazendo o orçamento, porque você sabe quanto que você vai ganhar, gastar. Porque você tem a meta, ela é específica e mensurável. Então, se ela é mensurável, eu consigo medir ela ao longo do tempo e saber em quanto tempo que eu consigo realizar ela ou não. E se eu vou conseguir realizar ela ou não. Né? Tá, e como lidar? Porque, beleza, na teoria, é lindo. Na teoria é possível, sabe? Assim, como que a gente faz na prática? Como a gente falou, né? Boa parte da população brasileira aí, a gente tá, né? A gente é pobre, trabalha muito para conseguir ali quitar e tá com o nome limpinho, tudo bonitinho. Eu tenho um sonho que para mim é um sonho muito grande. Meu sonho de vida é ver a aurora boreal na Noruega. Eu ainda não sei quanto que é, não sei ainda quanto tempo eu consigo realizar isso, nem nada. Já comecei a fazer uma caixinha do sonho da Noruega. Tu vai ter que fazer... Liga pra agência de viagem e vê o preço. Tá, mas aí, por exemplo, como lidar com uma geladeira que quebra do nada e você precisa assaltar a sua caixinha? Você entendeu? Entendi. E como que a gente faz com isso? Essa caixinha do sonho maior, essa caixinha do planejamento, ela tem que estar num lugar que eu não possa ter acesso. São 2 caixinhas diferentes. 2 caixinhas. Você tem a caixinha que ele chama de fundo de emergência. Então, ela é para emergência. Para geladeira que quebrou. Para geladeira que quebrou. E você tem a caixinha do sonho. São caixinhas diferentes. Entendi. O fundo de emergência, ele chega a um ponto que ele para de crescer. Então, eu constituí, por exemplo, 6 meses de fundo de emergência. O fundo de emergência, ele tem que me manter 6 meses. O ideal. O ideal são 6 meses. Não necessariamente. Tá? Assim, o ideal é que ele te mantenha tempo suficiente para você voltar ao mercado de trabalho. Então vamos supor que meu gasto mensal seja 2.000. 6 meses, pelo menos. Só que você consegue retornar, se você ficar desempregada hoje, em quanto tempo você retorna ao mercado de trabalho? Entendi. Então, você tem pessoas mais qualificadas e menos qualificadas. Pessoas menos exigentes em termos de emprego e remuneração e pessoas mais exigentes. Então, tem pessoa que vai demorar mais para conseguir o emprego, pessoas que vão demorar menos. Sim. Então, qual que é o tempo que você, não é a caixinha de emergência, não é para mim, né? O fundo de emergência não é meu.
é seu. Então, quanto tempo você precisa, se você ficar desempregado, para você retomar o trabalho. É. Eu diria, então, pensando assim rapidamente na nossa conversa aqui, que talvez a caixinha de emergência ela seja primordial. Cria ela primeiro. Ela primeiro. Cria ela, porque até antes da de sonho. pagar as suas dívidas. Ah, é? É. Dependendo então, da dívida... ela é a prioridade. Sim, ela é prioridade. Porque você tá pagando a dívida. Vamos lá. Você tá pagando suas dívidas, colocando tudo em ordem, tudo bonitinho. Aí sua geladeira quebrou. Você vai fazer uma outra dívida. Você vai se endividar. Às vezes você não vai dar conta Nesse caso, vai lá na caixinha. Sua vida não muda. Sua vida não muda. Você tem a caixinha de emergência. Depois que você criou esses 6 meses de emergência ali garantido, tal, já tem um caixa ali reservado, você começa a fazer essa segunda dos seus outros planejamentos. Caixinhas. As outras caixinhas. Cara, isso tinha que ser dado dentro da escola, cara. A gente tinha que aprender isso na base. A gente tinha que começar a trabalhar, né? Muita gente começa a trabalhar aí com 14, 15 anos. A gente tinha que começar a trabalhar já tendo esse conhecimento. Porque se eu tivesse feito essas caixinhas desde os meus 15 anos, eu já tinha ido pra Noruega. A primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro salário foi comprar um sapato. Eu gastei meu dinheiro todo com um sapato. E fora que e também teve outros problemas que eu sou comilona, eu fiz conta na padaria, embaixo do emprego. Eu gastei tudo com coxinha. Eu já gastei muito dinheiro com lanche. Tudo com coxinha. Então, assim, depois paguei e tal. Resolvi nunca mais abrir conta na padaria. Mas eu continuei gastando com sapato ainda por um bom tempo. Eu gasto muito dinheiro à toa. Eu gasto muito dinheiro à toa, assim. E eu gasto muito dinheiro por questões emocionais. Eu já percebi isso. Tô triste, é a hora que o meu cartão grita, assim. Agora, uma dica que eu dou, que eu tô fazendo agora, eu nem sou da área, mas, assim, é porque eu tô fazendo agora e tá funcionando, que é tirar os meus cartões de crédito de aproximação? De aproximação e de como que fala? Lojas online, tipo Mercado Livre, Shopee, essas lojas, porque antes meu cartão já ficava cadastrado. Então, era fácil. Eu tava deitada na cama, meu cartão não tava comigo, eu vi alguma coisa que eu queria comprar, ali mesmo no celular você já compra. Então, assim, porque o cartão já estava cadastrado. Então, já fica fácil você efetuar essa compra. Você põe sua senha, puf, comprei. Então, agora eu estou tirando meu cartão, todos os meus cartões de crédito de todas as lojas online que eu tenho. Porque aí, se eu estiver em algum lugar longe do meu cartão, eu não sei meu número de cartão de cor, eu vou ter que me deslocar para pegar, já é um negócio que eu vou falar assim, cara, não, pensa. Não, você precisa mesmo disso? Você não precisa comprar isso agora. Mas essa parte emocional, ela é crítica. Ela é difícil, cara. Ela é a mais difícil. Porque você vira e fala, eu mereço. Lógico que você merece, todo mundo merece. Todo mundo merece. Mas você pensa, tá, mereço. Mas aí, eu não tenho dinheiro. Mas eu mereço essa dívida também? Isso, eu mereço isso que eu tô pensando a calça, agora. eu mereço o bombom, eu mereço... Merece tudo. Tudo. Mas eu mereço a dívida depois porque eu não vou dar conta de pagar. Talvez coloque, então, no seu orçamento, a sua taxa de merecimento. Taxa de merecimento. Pronto, então todo mês eu vou comprar uma coisinha, um presentinho pra mim, que seja. Vou fazer um agradinho por mês, mas coloca isso no seu orçamento. Né? Você pode colocar lá a caixinha de bombom. Eu vou ganhar essa caixinha de bombom por mês. Todo mês eu vou me dar uma peça de roupa. Que seja, mas esteja isso planejado. Tal. No orçamento. Pra você não extrapolar e você não ficar endividado. Você não perder as suas metas. O emocional tem que estar realmente bem... Mas ninguém conta. Ninguém conta. A gente é manipulado o tempo todo. Tanto é que eu tô descobrindo algumas coisas agora, com terapia. E eu tô me observando mais. Observando como é que eu tô lidando com o meu dinheiro. Observando por que até hoje eu não consegui ainda fazer a minha caixinha de reserva. Mas a gente é manipulado o tempo todo. E tem muito a felicidade, ela tá no consumo. A felicidade, ela tá relacionada ao consumo. Sim. Só que... Isso tem dois lados. Não, isso é da economia. É do sistema. Porque se você gasta para suprir a sua necessidade, ela supre muito rápido. Então, o mercado é feito não por necessidade, ele é feito por desejo. Então, você é levado a crer que se você consumir, você vai ser mais feliz. Sim. Então, status, tudo relacionado ao consumo. Então, você tem que consumir para você buscar a sua felicidade. Ser feliz. Foi feita uma nova pesquisa, eu não vou saber falar a fonte, eu não vou saber falar dados, nem nada disso, mas eu li tem pouco tempo que fizeram uma nova pesquisa e que
ao contrário de alguns anos atrás, onde a frase que existia era que dinheiro não traz felicidade, hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas falam que traz sim, eu quero mesmo dinheiro. Manda trazer. Manda pra mim. Tanto paga quanto manda trazer. Exatamente. Então, o discurso realmente hoje é outro. Então, as pessoas não têm mais esse discurso que dinheiro não traz felicidade. Então, assim, pensando que o mundo mudou e realmente a gente se tornou mais consumista, tal, e talvez a felicidade está atrelada a isso, tem que tomar, acho que, mais cuidado. Mas a porque, felicidade como você falou, não tá o dinheiro... exatamente, porque o dinheiro, são 3 coisas. Dinheiro, a felicidade é a dívida. Entendeu? O dinheiro pode trazer felicidade, mas o dinheiro está linkado a uma dívida, muitas vezes, que não vai te trazer essa felicidade. Então, o dinheiro ele só traz felicidade se ele é bem administrado. Mais ou menos. Porque assim, se for usar esse discurso... Ele traz liberdade. Não, eu tô falando assim, se for usar esse discurso de dinheiro traz felicidade, se ele for bem administrado, cara. Porque senão ele só vai te dar dor de cabeça. Não, mas o sistema, ele é construído, ele foi construído, mudou, tá, ao longo do tempo, mas com essa era de coach, a era do coach, ela trouxe um sistema novo que chama Happycracia, que tá tudo isso é busca da felicidade, é o consumo em busca da felicidade. Então, o seu sucesso e insucesso, ele é medido por consumo, pelo que você tem e pelo que você ostenta. Seu status. O seu status, né? E se você não consegue, o seu 1 milhão, se você não consegue chegar lá, também a culpa é toda sua. A culpa não é do sistema, a culpa Exatamente. é sua. Você que não se esforçou, você que não tem disciplina. Que não você economizou que não... direito, que você que não fez direito. Mas não é isso. A culpa é que você ganha um salário mínimo e não tem como fazer. Exatamente. Então, dificilmente você vai conseguir ali o seu 1 milhão antes dos 30. E dificilmente você vai conseguir a felicidade com o salário mínimo. Sim. Porque é difícil. É difícil, de fato é. Né? Então, você consumir para buscar a felicidade com o salário mínimo, esquece. Bom, isso aqui a gente vai precisar se encontrar mais vezes para falar sobre isso, porque eu acho que isso aqui é um assunto necessário. E vai longe. E vai muito longe. E como eu falei, é necessário que as pessoas tenham mais contato com esse tipo de conversa, com questões de gestão financeira mesmo, de planejamento e de saber lidar com o dinheiro. Então, eu queria te convidar já de cara aqui para mais um bate-papo, a gente voltar em algum outro momento para a gente continuar essa conversa. Por hoje é só, pessoal. Segue a gente lá no Instagram, curte, compartilha e até breve. Não vai demorar muito, não. Até mais.